E para quem vai comprar um carro usado e está em dúvida sobre o passado do carro, é aquela dúvida que bate na gente, né? Toda vez que a gente vai comprar um carro usado, a gente fica sem saber pelo que o carro passou. Toda vez que a gente vai comprar um carro que é usado, a gente fica sem saber qual o histórico daquele carro. Se ele é um carro que já passou por seguradora, se já teve sinistro, se ele é um carro que já passou por leilão. E uma das coisas que eu faço todas as vezes que eu vou comprar um carro usado é pedir de cara o manual do carro. Se o carro não tiver manual, eu nem quero saber do carro. E eu já deixei sim, pessoal, de comprar carro para mim, só porque ele não tinha um manual. Ele podia estar muito bonito por fora, de lataria, de mecânica, ele pode estar como for, mas se o carro não tem um histórico, que passou pelas revisões da concessionária, ainda que ele não tenha passado pelas revisões de concessionária, mas ele tendo ali o manual, tendo as notas fiscais dos serviços que foram feitos, quer seja troca de óleo, troca de velas, troca de filtros, pastilhas, discos, todo mundo que faz essas compras e manda trocar ou troca direto com o mecânico, deve guardar isso para comprovar na hora que for vender o carro, que aquele carro passou sim por revisão, passou sim por troca de peças, porque a gente sabe sim que a casa em que o proprietário não faz quase nenhuma manutenção e utiliza o carro até quebrar. E às vezes antes disso a pessoa dá aquele grau, dá aquela retocada, deixa ele mais ou menos e faz a venda do carro. Então, se bate em você aquela dúvida sobre o passado, sobre o histórico do carro, eu vou te dar aqui algumas dicas do que você deve fazer na hora que for comprar um carro usado. Hoje eu não vou mostrar para vocês a parte de mecânica, como é que eu faço para avaliar. Eu vou mostrar só a parte estética, como eu faço. Vou mostrar aqui o micrômetro que eu utilizo. É isso aqui, baratinho, cerca de R$150, você compra ele. E ele vai medir as micras que tem entre a lataria e a tinta do carro. Então ele vai passar pelo verniz, lataria, verniz, a tinta até chegar na lataria. E essa distância ela é medida em micras. E essas micras, se estiverem acima do padrão ou abaixo do padrão, a gente vai saber que, estando acima, a gente vai saber que o carro já passou por algum retoque. Não significa que porque alguém retocou o carro está inutilizado. Porém, a gente não sabe o histórico do carro, se foi uma colisão, se foi perda total, se o carro está sendo revendido, se foi recuperado de seguradora. Então assim, eu sempre procuro carros originais, ou que tiveram sim um histórico de manutenção e teve um retoquezinho aqui, outro ali, tudo bem, mas pelo menos a gente vê a espessura, a quantidade de micras. E falando em micras, segundo a revista Quatro Rodas, a pintura original de um carro ela tem entre 90 e 130 micras. Então, eu vou avaliar esse carro aqui para vocês da maneira que eu faço quando vou avaliar apenas a parte estética, a parte de funilaria de um carro. Vou mostrar para vocês como é que eu faço e aí vocês vão ver se a pintura desse carro ela ainda é original ou se ela já passou por algum tipo de retoque. Eu não estou aqui com a minha prancheta, onde eu tenho todas as partes do carro e eu faço 3 medições em cada parte do carro e tiro uma média de cada parte. Por exemplo, capô, teto, portas, tampa da mala. E aí eu dou ao cliente a medição que eu tirei dos 3 pontos e a pessoa vai saber se aquele carro passou por algum procedimento de
pintura, retoque, e daí dá para negociar algum abatimento no valor. Aí fica a questão do cliente, a negociação. Eu faço apenas a avaliação e mostro como é que o carro está naquele momento. Vou começar nesse carro aqui pelo capô. Eu vou ligar o micrômetro. Eu já deixei ele calibrado. Ele está aqui medindo em milímetros e a gente vai avaliar em micras. Então eu vou converter de milímetros para micras. 1 milímetro tem 1000 micras, ou seja, a cada milímetro corresponde a 1000 micras. Aqui no capô, nesse primeiro ponto aqui, eu vou limpar, que tem uma leve poeirinha aqui. Eu peguei uma estrada de terra ainda há pouco e até essa poeira ela dá diferença. Mas aqui não vai ser tão necessário. Olha só, ele está com 0,05. Esse carro ele passou por um procedimento de polimento. Assim que eu peguei esse carro, eu dei um polimento geral nele. E aí ele já está abaixo do que deveria estar, que deveria ser 90 micras. Aqui ele está com 0,10, ou seja, ele está com 100 micras. Ele aqui está com 0,12 milímetros, ou seja, 120 micras. Vou agora para a porta do motorista. Esse carro, como eu falei antes, ele passou por um polimento assim que eu peguei. E após o polimento ele diminui um pouco as micras, é normal, ele está com 0,06 milímetros, que dá 60 micras. Significa que ele não teve nenhum procedimento de repintura aqui nas portas, ele está aqui com 90 micras nesse cantinho da porta. Vamos ver por aqui mais, permanece com 90 micras. Vamos agora ao teto, ver se eu consigo pegar aqui o teto. 80 micras nesse ponto. Continua com 80 micras aqui no centro do teto. 90 micras. Aqui no porta-malas do carro a gente vai ver 90 micras também. Você vê que é um carro que, ao ser avaliado, olha aqui, 100 micras, a gente vai tendo a certeza de que esse carro ele não passou por nenhuma colisão, não foi carro recuperado. O que eu quero enfatizar aqui é que o carro ele não precisa estar sem nenhum tipo de retoque, nenhum tipo de procedimento. Não, claro que não. Pode acontecer de, num trânsito, uma moto bater, alguém encostar, amassar uma porta, e aí vai retocar, evidentemente, né? Então o carro vai ter algum histórico, mas o importante é que o proprietário anterior possa contar essa história do carro para você, e aí vocês acabam negociando, até criando uma relação de confiança. Esse mês eu peguei com 38 mil quilômetros rodados e utilizei esse micrômetro para avaliá-lo, para ver os detalhes desse carro. E aí eu comprei com a certeza de que ele não tinha passado por nenhuma batida. Olha aqui, 70 micras. Ele está dando até abaixo do que deveria dar, porque assim que eu peguei esse carro, 80 micras, eu mesmo pedi para fazer o polimento geral do carro. Ele estava com marcas de uso, já estava com seus 4 ou 5 anos de uso. Então eu pedi para dar um polimento e deixar ele prontinho. Olha aqui, 70 micras, o outro ponto foi 90 micras. E é assim, pessoal, é assim que eu faço quando vou avaliar um carro e utilizando o meu micrômetro. Com a utilização desse micrômetro fica muito mais difícil da pessoa tentar enganar você. Fica mais difícil de alguém esconder o histórico do carro. Eu não estou aqui me referindo à parte mecânica, estou me referindo aqui apenas à parte de funilaria, parte de pintura, parte de lataria do carro. Está aqui a última medição com o micrômetro. Então fica aqui a dica, se você for comprar um carro, vale sim fazer uma pré-compra, vale você chamar alguém que entende de pintura, alguém que entende de mecânica, alguém que entende de carro para você, já que se você na sua cidade não tiver ninguém que faça isso, nenhum profissional que faça isso e for muito custoso ou muito distante, mas é bom você não comprar um carro às escuras, é bom você comprar um carro às claras, é bom você ver bem qual o estado do carro, mas além do que você possa ver, é o que está escondido por trás
da realidade que está naquele carro, o importante é você ter alguém que possa avaliar esse carro para você. Ainda que você pague um determinado valor àquela pessoa, na pré-compra vale, porque a pessoa na pré-compra pode identificar um problema de mecânica, algo de suspensão, a pessoa vai conseguir identificar algumas situações em relação ao uso geral do carro. E se você ficou comigo até aqui, aproveita e deixa teu like e se inscreve no canal, dá aquela força para a gente poder fazer mais vídeos como esse e poder te ajudar. Eu e o micrômetro, a gente tem se dado muito bem. Eu avaliei esse carro utilizando o micrômetro e avaliei outros carros para outras pessoas também utilizando ele. E como eu falei antes, fica a dica, vale a pena você investir ou na compra desse aparelho ou contratar um profissional que possa te dar dicas de como foi a utilização desse carro, profissional que possa te dizer se o carro corresponde realmente àquilo que o vendedor falou, que o carro realmente nunca passou por nenhum sinistro, se o carro é um carro de procedência, né? Porque a gente comprar um carro, paga tanto, às vezes até financia, paga mais ainda, e aí depois acabar descobrindo que era gato por lebre, ou você vai acabar tendo que gastar mais, é melhor investir numa boa compra, é melhor investir numa pré-compra, e você acabar comprando um veículo tendo mais certeza. E todas as medições, eles têm que dar na média lá até 130 micras. Passou disso, ele teve alguma coisa assim. Claro que isso não quer dizer que o carro não funciona, isso não quer dizer que o carro não presta, isso quer dizer que ele passou por um retoque, alguém deu uma arranhada, uma moto bateu de lado, alguma coisa aconteceu. E o correto também é consultar o carro nos sites que dão para você um diagnóstico completo do carro. Por exemplo, o Olho no Carro é uma boa opção que eu passo para vocês e quiserem consultar seu carro, custa pouco, abaixo de R$50 você faz uma consulta veicular, ele traz todo o histórico do carro, você sabe por onde o carro andou, você sabe as revisões que o carro foi feita, você sabe muitas informações pagando pouco. É um investimento muito pequeno e fácil do que você pode economizar na hora de comprar o seu carro usado. A gente se encontra no próximo vídeo com mais dicas automotivas para você.